I gave you my heart. Pessoal, eu sou a Melissa. Para você que tá chegando aqui agora, não se esqueça de voltar lá atrás e assistir os outros vídeos antes desse. Então, se você tá assustado em ver uma pessoa com uma cara toda laranja, toda cenorovski, como diria a Duda Fernandes, é porque esse vídeo é um vídeo de resenha de base. Eu apliquei a base antes de fazer o vídeo porque a base ela tá mais escura que o meu tom de pele. Eu precisei fazer uma segunda camada para deixar a pele uniforme, porque o tom tá errado. Então eu tive alguns problemas antes de fazer esse vídeo aqui para poder fazer a resenha, por conta do tom estar errado. Então relevem, eu começar desse jeito já pronta, sem fazer aplicação com vocês. Mas a base em questão é essa aqui, a Power Stay da Avon. E vamos estar falando sobre ela agora. Bom, ela é um lançamento e tem como garota propaganda nada mais, nada menos do que a jogadora Marta. Uma jogadora incrível que fez muito pela seleção brasileira, mas enfim, que fez e faz muito pela seleção brasileira. E por conta dela, um batom muito famoso da Avon, um batom ficou muito famoso por conta dessa proposta de 24 horas, porque ela usou no Jogo do Brasil. O batom ele promete não sair, promete ficar na boca horrores por horas, enfim. Aí a Avon criou uma base que vem com a mesma proposta de ficar na pele por 24 horas. Ela não obstrui os poros, então os poros ficam com uma aparência bonita, não fica marcando demais se você tem poros grandes. Ela diz que tem acabamento mate e confortável, não transfere, não craquela e não mancha. Diz que é a prova d'água e a prova de suor. Mas será mesmo, dona Avon, que é tudo isso mesmo? Porque eu fiz o teste por 2 dias seguidos de maneiras diferentes, com a pele do jeito que tá aqui, sem aplicar nada, sem aplicar primer, pó, nada, somente a base, a pele limpa, sem nada, somente a base. E também a pele preparada com pós e uma preparação completa de pele. Mas vamos às minhas considerações. Primeiro dia sem aplicar nada. A base, ela saiu em alguns lugares, no bolso, aqui no nariz, porque eu fiz o teste da água. Eu apliquei água no meu rosto e peguei um papel higiênico para ver se ela iria sair no papel, a base. Quando eu apliquei a água, a base, ela deu uma clareada, porque quando você aplica água, geralmente acontece isso de você dar a base, ela dá uma, é como se ela desse uma despigmentada, vamos dizer assim. Então ela dá uma clareada quando você aplica a base. Mas eu pensei assim, bom, ela não transfere, porque eu peguei e fiz o teste do papel antes para ver se ela iria transferir no papel. Papelzinho assim, fiz o teste. Ela transferiu mínimo, olha só, muito pouco. Ela transferiu, eu falei, bom, se transferiu assim, com papel, foi muito pouquinho. Eu falei, bom, com a água não vai transferir nada. Com a água eu senti que ela transferia um pouco mais e eu esperei a pele secar e eu fui ver o que aconteceu. A minha pele ficou cheia de buraco aonde eu encostei o papel. Eu apenas encostei o papel. Pensei, tudo bem, minha pele estava molhada, saiu, ok. Vamos para o segundo teste, que é o teste à prova de suor. Fui fazer exercícios físicos, sim. Fui pedalar, que eu tenho uma bicicleta ergométrica, então eu fui pedalar. Falei, vou fazer o teste do suor. Fui fazer o teste do suor. Assim que eu terminei, eu olhei pra minha pele e praticamente eu tava sem base. Aí, vamos para o segundo dia. O segundo dia, eu fiz uma preparação de pele como se eu fosse sair. E realmente eu precisei sair. Então, vamos chegar nessa parte. Eu fiquei maquiada por 5 horas. E o que eu percebi com 5 horas? Quando deu exatamente 5 horas, o meu nariz estava todo ressaltado, os poros. Os poros estavam assim, ressaltadíssimos. É como se a minha pele já tivesse saindo mesmo, a base.
mas o restante estava ok. Eu precisei sair, mas como eu estava fazendo teste de base, eu não mexi muito para não interferir no tom e também não interferir muito na minha opinião a respeito da base. Fazer passar por corretivo, né? E o corretivo em questão que eu usei também é um corretivo da Avon, que é aquele corretivo Avon True, né? Enfim, eu usei um corretivo mais claro para poder dar uma amenizada nisso tudo aqui. Então eu precisei tirar a base, refazer a maquiagem para poder sair. Então é como se eu tivesse recomeçado o teste. Então eu meio que recomecei tudo de novo. Depois que eu cheguei em casa, eu verifiquei que a base ela tinha marcado nas minhas linhas de expressão. Que na verdade nem tenho muitas linhas de expressão, né? Vamos combinar que a pele ainda tá boa. Aqui abaixo dos olhos, nessas linhas abaixo dos olhos, aqui no bigode chinês, aqui em volta do nariz. Bom, em volta do nariz isso acontece independente da base, porque eu tenho uma pele oleosa, então eu tenho que selar muito essa região do nariz para não tá saindo. Então assim, eu sei que pode ressaltar os poros por conta disso, mas do jeito que ela marcou a minha pele ficou muito estranho, porque eu não tenho muitas linhas de expressão e minha pele estava muito mais feia do que a primeira hora que eu tinha feito o teste, as primeiras horas, né, as primeiras 5 horas. Então eu achei estranho, mas tudo bem, fui fazer o teste do suor. Dessa vez eu não joguei água no rosto, porque eu já tinha feito o teste no primeiro dia, então eu não iria jogar água correndo o risco de da minha pele sim escorrer toda, porque eu tinha aplicado pó, blush, essas coisas, então assim, poderia ser um estado bem diferente. Então eu fiz o teste do suor, fiz exercícios físicos, ok. Depois dos exercícios físicos, eu percebi, isso já com umas 4 horas e meia de uso, já depois que eu tinha feito exercício, eu tinha parado e tudo mais, então eu reparei que o meu nariz, ele tava sem base, o meu buço, eu já conseguia ver o tom da minha pele, porque a base já tinha praticamente saído aqui nessa região do buço, mas o resto do rosto ficou intacto. Então, sim, a base ela pode sim resistir ao suor se você tiver com a pele selada. Pode resistir melhor ao suor. Não resiste totalmente, porque eu fiquei sem base no meu nariz. Porque antes de eu fazer o exercício, o meu nariz já estava começando a sair a base. Então, depois que eu terminei, eu verifiquei que meu nariz já não tinha base mais nenhuma, tá? Então, assim, o resto do rosto tava ok, mas em volta do pulso, no nariz, não tava. Então, assim, eu não considero totalmente que a base seja a prova de suor. A prova d'água, como eu fiz o teste e acabei aplicando o papel higiênico para poder ver, encostando para ver se saía a base, saiu um pouquinho, então eu considerei porque minha pele estava molhada, então esse teste do papel, como saiu um pouquinho de base, eu considero que saiu porque minha pele estava molhada, então assim, a base não escorreu, né? Minha roupa não manchou e tudo mais, então assim, a base só saiu porque eu encostei o papel, então ela não escorre com água, não escorre com água. Sim, ela tem um acabamento bonito, sim, ela pode construir camadas, porque fala que ela aceita camadas, mas tem esse problema. Se você for aquela pessoa que aplica pouco pó, você não vai conseguir utilizar ela assim, tá? Sem aplicar pó. Se você é uma pessoa que não gosta de aplicar pó, você não vai conseguir usar, porque ela fica com uma sensação peguenta. Então, assim, como eu não selei ela acabou dando uma transferidinha no meu dedo e eu acabei ficando com um buraquinho, né? Então, assim, será mesmo que você não transfere nada? Transferiu sim, querida, olha só, ficou clarinho aqui. Então, assim, eu recomendaria comprar essa base? Bom, na minha pele foi essa a consideração. Pra mim, eu não compraria a base de novo, porque mesmo com a pele selada, eu sei que eu fiquei algumas horas com ela, com 5 horas de uso, eu sei que é aceitável, ela dá uma saidinha, né? Mas aqui fala que ela dura por 24 horas. 24 horas. Eu esperava que pelo menos a minha pele ficaria bonita por pelo menos 8 horas.
que é um tempo aceitável, que é um tempo que eu fico geralmente maquiado por mais ou menos 8 horas. Uma base baratinha, que nem a base da Avon, da Color Trend, ela tá por aqui, mas eu não vou conseguir pegar. Ela dura na minha pele sussa, bonita, por 6 horas. Com umas 4 horas, 5 horas, o meu nariz já começa a sair, né? Porque eu tenho a pele oleosa, então não tem jeito. Mas a base ficou estranha, mesmo depois de reaplicada, depois de 1 hora, minha base, ela começou a sair no meu nariz depois de 1 hora. E da primeira vez que eu testei, com 5 horas, então eu não entendi o que aconteceu. Então, assim, não tá batendo, né, Avon? Ela não, na minha opinião, ela não dura 12 horas. 12 horas não, 24 horas. Eu não vou dormir com uma base que com 5 horas estava me dando um resultado ruim, eu vou acordar no outro dia sem base nenhuma no meu rosto. Então, assim, eu não vou ficar 24 horas maquiada para fazer esse teste, que eu considero, assim, altíssimo. Mas, se você comprar essa base e selar bem a sua pele, talvez você consiga selar a sua pele. No caso, eu selei bem a pele, mas eu falo assim, se você utilizar talvez um pó mais fino, se sua pele não tiver nada, sua pele for super extremamente lisa, não tiver poros nenhum, talvez a sua pele fique linda e intacta, tá? Então, assim, eu não acho que vale a pena. É uma base que ela vai estar custando R$ 59,90, tá? Mas a campanha que ela vai estar aparecendo, que é a campanha 10, ela vai estar saindo por R$ 49,99. Eu não acho que seria um preço justo pelo que ela faz, porque tem bases da Avon igual a da Color Trend, que me entrega um resultado muito melhor. Ela não fica com uma sensação peguenta como essa aqui fica, porque ela fica com uma sensação peguenta. Não é ruim? Não é ruim, mas se você não selar a pele, você vai ficar com essa sensação peguenta e sim, ela vai transferir. Se você for encostar o seu rosto no rosto de outra pessoa, se você for falar no celular, porque o seu rosto provavelmente vai suar, então ela vai transferir. Então, assim, o suor ela vai acabar contribuindo para a transferência da base, porque você não vai ter selado. Então, eu acho que não tá cumprindo tão bem assim, né, dona Avon, as propostas. Mas assim, essa é a minha opinião. E eu espero que vocês curtam esse vídeo, compartilhem e se inscrevam no meu canal. Até a próxima!